Sejam bem-vindos. O programa Autarquia em Sua Casa está hoje no Concelho de Guimarães, na freguesia de Atens, à conversa com o Sr. Presidente da Junta, o Sr. António Alves. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado por ter recebido a Nord TV aqui na sua freguesia, na freguesia de Atens. E a começar então esta nossa conversa por lhe pedir uma breve descrição da sua freguesia, da freguesia de Atens. Olha, uma freguesia rural, não é? Como é conhecida, freguesia pacata, nunca tivemos grandes problemas. Industrial é pouca, embora já temos uma empresa que tenha pelo menos 100 funcionários, já é muito bom. Pretendia-se uma zona industrial da qual a Câmara não compactua com essa situação, não deixa que exista uma zona industrial. Depois somos uma freguesia que tem 2 igrejas, 2 escolas, 2 cemitérios. É uma freguesia de média do Concelho de Guimarães. Não é das maiores, não é das mais pequenas, a nível de área é das maiores, a nível de população já nem tanto. Anda numa média, no meio da tabela, se chama a 32ª freguesia mais ou menos do Concelho de Guimarães. Qual é a área? 7.000 metros quadrados, 7.000 quilómetros quadrados. E número de eleitores? Eleitores na ordem dos 1.600 eleitores. Em relação ao sítio em que estamos num dos pontos mais importantes da freguesia, não é? Sim, que é o Cruzeiro, como costuma dizer as pessoas de idade, que é o bilhete de identidade da freguesia, a nossa igreja paroquial, não é? Uma das igrejas paroquiais, que é Santa Maria de Atens, muito bonita, até do ano 1800 e qualquer coisa, não sei precisar exatamente, só vendo nos livros, mas temos a outra que é em São Cosme, e é um pouco o que temos, como freguesia rural. É um ponto onde dá para ver um pouco de toda a freguesia, não é? Sim, um pouco. Temos pontos mais altos, não é? Que nós temos quase na ordem dos 700 metros de altitude. A nossa freguesia tem na ordem dos 700 metros de altitude. Portanto, em relação ao novo mapa autárquico, como é que vai ficar a sua freguesia? Vai ser agregada? Vai haver a fusão de outra freguesia, que é a Rendufe, que vai se agregar a Atens. E do seu ponto de vista, essa situação é favorável ou não? Não, eu acho que é negativo. Porquê? Tanto para a freguesia de Atens, para o presidente que me vai suceder, como para a população. A população nem tanto, não é? Porque a população vai ter sempre o serviço, mas o presidente e a secretária ou os elementos da junta terão que se deslocar e serão sensivelmente daqui lá ao centro de outra freguesia, deve rondar muito perto dos 5 km para cada lado. Vai ser complicado de gerir. Sempre pela distância. A distância vai ser problemático sempre para o presidente ficar. E a população, ao fim e ao cabo, também vai ser prejudicada, não é? Não, acho que não. A população não fica prejudicada. Quem fica prejudicado é o Executivo sempre. O Executivo é que vai ter que se mexer. E a população pode correr o risco de... É claro que sabe que isto aqui, o que é que acontece nesta freguesia? A proximidade das pessoas, não é? É fácil chegar perto do presidente, vai à casa do presidente, encontra-o na missa ou qualquer coisa, assim, é fácil. Depois, a 5 km daqui, já não é tão fácil ter o presidente por perto. Vai acabar essa proximidade, não é? Essa proximidade vai acabar, porque não é fácil, não é para estar, ninguém vai percorrer 5 km para chegar aqui sabendo que não encontra o presidente em casa. Neste caso eu sou uma pessoa que estou em casa, estou reformado, mas o futuro presidente não estará, quase certeza não estará em casa. Portanto, não, vai ter as horas só de expediente que a junta tem. Em relação a Guimarães, sabe-me dizer-se quantas freguesias sofrerão esta agregação? Tem ideia? Se serão muitas mais? Penso que são 22, ao certo, quer ser aqui, mas são 22. Que o Conselho, somos 69 e acho que vamos ficar
ou 64 ou 66, já não sei bem, são mais ou menos, só vendo nos mapas, porque tem que reparar, também não mudei muito esse trabalho, porque preocupa-me com a minha freguesia e nunca com a dos outros, não é? Sou contra, se me perguntar, sou contra essa agregação, seja ela qual for. Presidente, em relação a outros aspectos relevantes da sua freguesia, em relação, por exemplo, à segurança, como é que é a sua freguesia? Uma freguesia segura? Tem postos da GNR aqui a patrulhar a freguesia? Muito perto. O posto está situado aqui em São Trocato, que está aqui a 2 km mais ou menos da freguesia. Quer dizer, se formos ver o extremo da freguesia, está, sei lá, a 700 metros quase da nossa freguesia. Portanto, estamos muito bem servidos nesse aspecto. Tem havido situações assim mais preocupantes Não. se ouvem nas notícias? Nunca tivemos. Graças a Deus esse problema não existe de vandalismo, nem drogas, que nós temos aqui, como pode ver, os nossos parques e a igreja, temos o campo de futebol lá em cima, que fica numa zona um pouco ermo, não é? E temos um parque de lazer e não temos razões de queixa. Não. Em relação à saúde, como é que a população da sua freguesia está servida? Tem centro de saúde? Aqui não tem, mas tem São Trocato, que São Trocato é que tem, é o centro, não é? Que é a vila, e a nível de centro de saúde posso lhe dizer que devemos ser, assim todos os concelhos fosse tão bem servida como nós temos. Porque assim, o centro de saúde está tão bem equipado e tão bem a estrutura que montaram, em que assim, se marca uma consulta que é para as 8 menos um quarto, às 8 menos um quarto é atendida. Aquilo é infalível, não há razão de queixa. Com este melhoramento do centro de saúde foi excelente. E é perto o centro de saúde? Pertíssimo. Estamos aqui a 4 km, mais ou menos. Então, ou nem tanto, nem estará tanto, se calhar. Há transportes públicos para quem não tiver viatura? Sim, tem transportes públicos, não direto, não é? Porque apanha tens até ali São Lourenço do Selho e depois apanha para São Trocado. Mas normalmente as pessoas têm carro, ou os familiares deslocam-se lá. Por sinal, o doutor, o nosso médico de família, neste caso, e de grande parte das pessoas, tem morada aqui em Atães e tem o consultório também aqui em Atães. Portanto, facilita também esse tipo de consultas, não é? Muito. Somos privilegiados nesse aspecto. Somos, isso aí, se não é nota de 0 a 20, é nota 20. Sr. Presidente, em relação ao desemprego, como é que está aqui a sua freguesia? Tem os problemas que a sociedade tem do Vale do Ave, não é? Ainda não é aquela coisa tão dramática, mas há pessoas, já há uma outra pessoa a passar mal. Embora por vezes também é um passar mal porque se acomodam, eu costumo dizer que se acomodam um pouco. Porquê? Porque, como vê, olhando à volta, tem muitas terras para cultivar e coisa assim. E as pessoas não se dão ao trabalho também de procurar, quer dizer, porque nós não podemos ir para uma casa e depois, por exemplo, resignar-nos a estar dentro dela e não procurar meios de subsistência, não é? Porque costuma-se dizer das telhas nada cai, não é? A gente tem que procurar. E as pessoas, por vezes, uma ou outra, se está mal acomoda-se. Eu sei que quem tem idade e as reformas, cortes que este governo aplicou, é sempre pobreza, essa pobreza, mas não é aquela pobreza extrema, mas já há pessoas com dificuldades, isso não podemos ignorar essas coisas, não é? Porque é real. E pedem apoios à junta de freguesia? Algumas vezes, não muita coisa. De apoios? Sei lá, apoios no sentido de pedir emprego, horas de trabalho, para poder ganhar algum, para poder justificar, não paga, uma família ou outra não paga o ATL, atrasa-se um pouco, porque não recebe, o dinheiro não chega para tudo e depois nós somos também, por vezes somos apanhados com essa situação e temos que ser um bocadinho... Estar ajudado da maneira que podem, não é? Sofrer um pouco as consequências, não é? Sr. Presidente, falando agora de coisas melhores, para que local é que vamos agora da sua freguesia? Só se formos, por exemplo, ali ao nosso campo de futebol, que tem uma paisagem bonita lá em cima, não é? Para não irmos, temos a outra igreja,
Não acho que fica, a outra igreja fica sensivelmente para 4 km, é um bocadinho, fica quase à distância do centro de saúde. Mas então é esse campo de futebol da que fala. O futebol e o temos um parque de lazer que é quase privado, não é? Que é público ou privado. Não temos placas para que as pessoas possam usufruir daquilo, mas qualquer pessoa pode usufruir. Temos casas de banho, temos tudo, pedem as chaves e tem essa vantagem. Vamos então para estes locais escolhidos pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia. Regressamos novamente com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Atens. Sr. Presidente, recorde-nos então em que local é que estamos da sua freguesia. Estamos junto ao campo de futebol do Atens Futebol Clube, o clube que joga nos campeonatos populares do Concelho de Guimarães Distrito de Braga, AF de Braga. Há quanto tempo é que este campo existe? Tem ideia? Foi inaugurado tem 21 anos. Foi inaugurado, foi o primeiro jogo, foi feito há 21 anos. E já sofreu obras, presumo, os balneários. As vedações que não existiam, a água que vai-se fazendo do poço, não é? Que teve um furo para ter água sempre. Para além do campo, temos um parque de lazer aqui, mesmo junto ao campo, não é? Da Junta de Freguesia e que serve de apoio ao clube, sempre que o clube precisa, para estacionamentos e outras coisas assim. Outras coisas que são algumas atividades de conceito também desportivas, não é? Do atletismo de montanha, que já tivemos aqui um campeonato nacional e esteve quase na iminência de termos feito um campeonato europeu aqui. Não foi avante porque depois a Câmara Municipal de Guimarães não tinha dinheiro para suportar a despesa e foi por água abaixo. Mas há outras provas também desportivas, falou-me em Onil, é isso? Prova de Onil, já fizemos aqui provas de Onil e já tivemos provas de ciclismo, uma prova a nível nacional de cadetes, que foi feita o início aqui e terminou em Felgueiras. Tem aqui uma área propícia, uma área envolvente, não é? Propícia a desportos. E as pessoas gostam do desporto por aqui e é propício. Neste caso, o monte em que estamos, para provas de downhill, é excelente. Como é que se chama o monte? O ponto mais alto é Pedras Alvas, que fica lá em cima no alto, já mais, mesmo no cimo desta montanha, que faz fronteira com Rendufo e Arões. Portanto, é propícia a que tipo de provas? É atletismo? Atletismo de montanha e o caso do downhill, que são provas em que tem obstáculos, que tem muita subida acentuada. Nós temos a prova de atletismo tem 4.200 metros de pista. Já é muito bom, é montanha sempre, em que é possível percorrer sempre e carros quase ir quase ao ponto mais alto. BTT, nunca foi feito nada desse género? Não, porque isto é assim, tudo isto tem sido sempre suportado pela Junta, não é? E a Junta não pode estar sempre a contribuir com isso, que tem que ser a coletividade, que neste caso devia ser o Atens Futebol Clube que devia abraçar essa situação. Nós abrimos as fronteiras e a seguir deviam ser eles não querem assumir, porque não sabe, é difícil, é complicado. Exatamente, financeiramente os clubes estão de rastros, não há patrocínios, não há como ir buscar dinheiro e depois tem as dificuldades do dia a dia. Por falar em dificuldades, em termos de solidariedade social, que instituições é que existem aqui na freguesia? Ou que instituições é que apoiam a sua freguesia?
Olha, nós temos neste caso o hotel e as escolas estão sobre a alçada da Junta. Somos nós que assumimos, somos a Associação de Pais, a bem dizer, porque a Associação de Pais ninguém quer assumir isso e a Junta foi assumindo, porque as crianças, se não fôssemos por vezes, não todos, não é? Mas alguns passariam dificuldades, que há crianças que têm o lanche do ATL que a Junta lhes dá, apenas pagam 10 euros por lanche, não é? E para todo o mês, quer dizer, são 50 cêntimos por dia que pagam à Junta. Portanto, isso não dá para uma sanda, quase. Nós damos-lhes duas sandes pelo menos por dia, tem fruta, tem sumo, tem iogurte, quer dizer, vamos aguentando até onde pudermos também, porque as crianças são frágeis e não podem ser penalizadas, não é? E que tipo de outros apoios é que existem na sua freguesia? Há apoios domiciliários, centro de dia? Não há, é feito por Santo Cato, que tem o lar de Santo Cato, e a ADCL, que tem essa valência e que pode dar esse contributo. E não há, Os idosos da sua freguesia, é isso? A nossa freguesia e as outras vizinhas, não é? Eles suportam, têm essas valências e não há necessidade de nós estarmos a andar a meter-nos no caminho, que seria um pouco. Colaboramos algumas vezes quando nos é pedido qualquer contributo, não é? A Junta dá, o caso que dá para a catequese, dá para os escuteiros, dá para o clube, os donativos, quer dizer, nós temos... Portanto, em que mandato é que está? No terceiro. E com esta fusão de freguesias não sabe agora se... Não Em princípio não se poderá candidatar, não é? Com esta limitação de mandatos. À partida não posso, não é? Mas mesmo pudesse também não queria, não é? Ficaria no limite. Porquê? Acho que chegou ao fim. Saturação, cansaço, isto cansa. Mas concorda com a limitação de mandatos ou não? Não, sou contra a limitação de mandatos, porque há pessoas que têm gosto e têm capacidades para levar avante e fazer desenvolver uma freguesia ou um concelho. E dou-lhe como um caso que eu posso frisar, não é? Que é o caso do Concelho de Guimarães, ou o Sr. Presidente da Câmara, neste caso. Se o terceiro mandato fosse o limite, ele nunca teria levado avante a Cidade Europeia da Cultura, como levou a belíssimos trabalhos que foram feitos, que aí temos que fazer a honra, e sabe que um terceiro mandato é quando a pessoa se está a afirmar, quando a pessoa sabe, conhece os cantos à casa, conhece, falando português, as matreirices que se pode fazer, e os amigos, os engenheiros, os arquitetos, onde a gente pode bater à porta e onde pode resolver os problemas. Portanto, não concorda, mas neste caso o que diz é que para mim, eu acho que já chega. Chega, não é? Mas sou contra o limite. Impor por imposição, sou contra. Acho que é errado. Completamente errado. O povo é que elege, o povo é soberano, portanto não vejo razões para andar a limitar as coisas. E o que é que destaca destes anos, enquanto Presidente da Junta? Que obras é que destacam? É que destaca ou que obra destaca? São pequenas obras sempre, que foram feitas sempre pequenas obras, não é? Mais as pavimentações foi o que foi mais relevante, não é? Porque havia uma carência muito grande nas ruas, muitas em terra batida, calçada à portuguesa, em que hoje danifica os carros todos. Foi feito muitos alargamentos, muitas pavimentações que a gente fez. Eu vou dizer que foi sempre feito pelo menos 1, 2, 3 ruas por ano. Se multiplicar pelos anos, são inúmeras as ruas que a gente já foi fazendo. Mais gostaria de ter feito, mas não é possível, não é? Porque não tínhamos, nenhum carro tínhamos na freguesia, e tivemos que comprar um carro para a freguesia, para o empregado da Junta poder trabalhar. Sabe que estes 4 ou 5 quilómetros que entre um lado e outro para percorrer, não se pode andar com um carrinho de mão, ou amanhã andar todos os dias, não é? Tinha que ter um carro para trabalhar. Então foi um dos sacrifícios. No caso, como já falei, assumimos a responsabilidade do ATL, das duas escolas, não é? Que temos a Chá de Bolsa e Vinhatães, e que já não é tão pouco, que implica, temos 5 funcionárias,
que não havia ninguém, não havia cantinas. Temos as cantinas a funcionar, em que as crianças comem uma refeição quente, algumas a custo zero, que a Câmara é que paga a cantina dos miúdos, a refeição, e pronto, há muitas mais, algumas coisas. Neste caso, ainda agora aqui fizemos os cruzeiros do Calvário, que teve uma obra que custou na ordem entre os 12 e 13 mil euros, que a gente gastou. Acho que é uma obra bonita que ficou ali, em colaboração com a fábrica da igreja. Portanto, e o que é que acha que seria mais importante fazer em breve? Que obra, na sua opinião? Olha, em breve uma coisa que fica por fazer é um ringue desportivo que tem projeto, estava para ser feito e não foi feito porque a tal situação das verbas, falta de verbas, falta de dinheiro. Foi uma das promessas que a Câmara me fez, que iria levar avante isso, que era uma das minhas metas a cumprir, e vai ficar por fazer. Por incrível que pareça, e por muita tristeza minha, fica por fazer. Falando agora de coletividades e de associações, que tipo de coletividades existem para além do futebol? Existe mais alguma? Tínhamos 2 grupos escoteiros, um em cada lado, agora só temos um, e depois temos o grupo coral, e depois temos sempre as comissões de festas, porque são substituídas, e pouco mais que isso. Portanto, faz parte de alguma delas? Já fiz parte da fábrica da igreja, em que na altura fizemos lá a obra que custou 30, falando em contos, 30 e tal mil contos de obras, como pôde constatar, a nossa igreja é muito bonita, e também fiz parte da comissão de festas, quando tem que se suceder uns aos outros, mas depois a seguir vim para a junta, e agora a gente não é compatível estar em 2 lados. Falando de festas, qual é a principal festa aqui da sua freguesia? É a festa Santa Maria da Tães. Quando é que se realiza? É agora em julho, este ano, salvo erro, é 17, 18, 19. Como é que é essa festa? Tem procissão? A procissão sai 7, 8, 10 andores, algumas vezes conforme os andores saem. É uma festa bonita, sempre que se faz. Uma festa também com a vertente também pagar, com carroceiros, ou não tem? Não temos condições para isso, não. É só mais ou menos a parte religiosa, e depois tem os grupos a atuar, ou coisa assim, não é? Um baixo folclórico ou qualquer coisa. Há a venda dos produtos que as pessoas oferecem, não é? O leilão de prendas, e pouco mais que isso. A população da freguesia participa? Participa, sim. Devo dizer que há 3 anos estivemos aqui, a Ana Malhoa e a família, inclusive, que temos aqui o Joel, que também era ele o festeiro, estava presente. E este ano também, já agora, posso dizer que vamos ter uma concentração de tunings, que no dia 17 de agosto, salvo erro, não é? 17 de agosto, que vai ser qualquer coisa de importante. Penso que vai ser uma... Convida a quem quiser a vir ver. Já há cartazes que estão por aí publicados, em que as pessoas podem aceder, e o site também pode aceder o que se vai passar. Falando de gastronomia, a gastronomia daqui da sua freguesia é a gastronomia do concelho de Guimarães. É mais ou menos isso. E há restaurantes aqui na freguesia, ou mais, como está perto do centro? Há sempre pequeninos, são coisas pequenas, mais tradicionais, não é? O caso que fazem o bolo com sardinha, há sempre rojões ou qualquer coisa. É o restaurante maior, é um restaurante que estamos aqui mesmo em frente, que é o das Oliveiras, o restaurante... Como é que se chama o nome? Já não vem numa ideia. É um restaurante perto Sim. daqui do campo de futebol, é isso? Sim, mesmo quase em frente. Do Atães. Sr. Presidente, antes de terminarmos, eu queria lhe pedir para deixar uma mensagem a quem nos está a ver, é a população da sua freguesia em particular, ou um agradecimento, o que quiser dizer. Olha, o que é que eu lhe posso dizer? O que eu vou dizendo à população sempre, que temos que nos aguentar com o que temos, não é? E o futuro não é risonho, não é? A gente sabe que isso...
E eu vou dizendo isso às pessoas e apostar em pessoas que possam, com um pouco dinheiro, que possam continuar a construir um pouco e melhorar as coisas sempre que seja possível, não é? Que não é fácil, não é? Nos tempos em que estamos. Sempre que se faça qualquer coisa, no tempo em que estamos, é muito bom. Obrigado, Sr. Presidente, por esta agradável conversa e por ter recebido a Norte TV aqui na sua freguesia, na freguesia da Tães. Muito bem. E para vocês tudo bom também, boa continuação. Obrigada. Obrigada a si também, que nos acompanhou uma vez mais no programa Autarquia em Sua Casa. Esperamos voltar numa outra freguesia do nosso país. Até lá, então.